começo agradecendo, né, o convite e parabenizando também a Rebrip, né, pela iniciativa, né, já pelas falas até agora está bastante claro, né, como esse tema ele é super importante e a Rebrip está trazendo, então, abrindo esse debate, eu acho que isso vai ter bastante repercussão. A minha fala não vai ser muito longa. Eu vou... Então, pode passar já o primeiro slide, por favor? Bom, eu vou olhar para trás, né? Vou começar como a Ademar começou, né? Mostrando como a gente chegou até aqui. Então, eu sei que vocês vão ter mais, né, um dia e meio de debate e outros temas, então, sobre como prosseguir, vão estar em outras falas. Então, o meu roteiro, ele é bem simples, né? Eu vou começar caracterizando, então, esse processo de desindustrialização brasileira, acentuando que ela é muito intensa e acelerada. Me chamou a atenção a fala do Wallace, ele mostrando assim, não, a gente não tem exemplo de país que se reindustrializou, mas certamente o Brasil é um exemplo do país que se desindustrializou numa rapidez bastante intensa, né? Bom, isso tem consequências, nossa produtividade está estagnada, né? Isso também tem consequências em termos da nossa capacidade de retomar o crescimento e, obviamente, então, isso vai se refletir no investimento também. Bom, como chegamos até aqui, eu vou trazer, então, argumentos mais pelo lado da macroeconomia, acho que eu vou bem confluindo aqui com o que o Ademar falou, mas também chamar a atenção da importância das políticas industriais, né, como o Rafael também já trouxe. Então, pode passar o próximo, por favor? A conclusão é essa, que a industrialização é importante. Por favor. Então esse slide é só para mostrar, né, para registrar essa nossa... Isso é a perda da participação do valor adicionado da manufatura, né, do valor adicionado total, então uma série histórica para mostrar como a nossa desindustrialização ela se acentua, né, a partir dos anos 2000 e principalmente depois de 2010. Quer dizer, então, de 70 a 80 a gente mais ou menos mantém, de 70 a 90 mais ou menos mantém, mas é depois de 2000 que a queda fica bem clara. Então, o próximo slide, eu acho que ele qualifica essa nossa desindustrialização, porque quando o debate da desindustrialização ele surge, ele ele custou a tomar fôlego, no sentido, né, de você reconhecer que é um problema, né, a gente está perdendo tanto espaço da manufatura dentro da nossa matriz produtiva. E sempre se comparava, não, mas você tem uma desindustrialização natural. Então, aí são dois, como a perda, né, de valor adicionado e de emprego industrial no Brasil e nos Estados Unidos, nessa base de dados, vai de 50 até 2010, 2011, e a linha preta é a linha do valor adicionado. Então, a nossa participação hoje está próxima do início da série lá dos anos 50. Nos Estados Unidos também você observa que a perda de participação do valor adicionado, né, da manufatura no PIB, mas a nossa participação no emprego, ela se mantém enquanto que a americana ela cai. Quer dizer, nós nos desindustrializamos em valor. Tá certo? E isso vai ter, principalmente, né? Então, isso vai ter consequências, obviamente, para a nossa produtividade e também para aumentar a distância, né, que nós nos colocamos em relação, né, aos países de fronteira. Então, isso vai ter a consequência de mostrar que a economia está estagnada, entendeu? Então, isso é o impacto então, esse primeiro slide mostrando a taxa de crescimento de 2014 a 2022, né, a primeira linha, olhando pelos componentes da demanda agregada. Então, é uma economia praticamente estagnada em 8 anos, né, e com a formação bruta de capital fixo com crescimento negativo, tá certo? Então, no primeiro trimestre, né, o crescimento do PIB ele surpreende, mas não pela retomada do investimento. E isso vai ter a ver com, agora olhando pelo lado da oferta agregada.
também 2014 a 2022, né, o PIB estagnado e a indústria de transformação com uma contribuição negativa, né, para essa taxa. Novamente, olhando então a última linha, ou a penúltima linha ali, desagregando pelos grandes setores, a indústria de transformação com um comportamento, com uma contribuição negativa para o nosso crescimento. Então, é claro que essa desindustrialização que ela vem ocorrendo ao longo do tempo, isso também vai se refletir na nossa capacidade de retomar de forma robusta o crescimento. Bom, então, como chegamos até aqui, né, e eu vou trazer, então, duas linhas, né, de argumento. O primeiro, considerando, né, a importância da indústria dentro da estrutura produtiva, a indústria, como eu estou chamando aí de macro setor, quer dizer, ela é diferenciada, né, no sentido de que, diferente dos outros setores, ela está sujeita às economias de escala, economias estáticas e dinâmicas de escala. Então, com isso, ela tem uma capacidade de puxar outros setores, isso é conhecido na literatura, e tem uma relação bem clara, né, entre o crescimento da produtividade da indústria, ela se espalha mais, ela tem um efeito, né, de alavancar a produtividade do resto da economia. Então, a produtividade agregada, ela depende muito do comportamento da produtividade da indústria, e o que alavanca essa produtividade, né, segundo essa lei Caldo-Verdon, vai ser o crescimento do produto. Bom, então, isso é a base de você descrever o modelo de causação circular cumulativa, aonde o Caldo, né, se depara com a questão, né, de tentar explicar por que as economias elas divergem em termos de crescimento, e ele vai observar que seria pelo dinamismo da demanda agregada. Então, a ideia é que aquelas economias que têm mais espaço, né, para o crescimento puxado pela demanda, elas vão alavancar mais a produtividade. Quer dizer, quanto maior o crescimento da demanda agregada, maior o crescimento do produto, e isso rebate numa estrutura produtiva com uma indústria, né, pujante. Isso vai alavancar o crescimento, então, da manufatura e, com isso, da produtividade da economia. Então, essa é a lógica, né? Por que a indústria ela é importante, por que a gente deve buscar a reindustrialização. Quer dizer, o fato de a gente estar nessa estagnação tem a ver com a perda, né, do lado da oferta da nossa indústria. Então, o próximo slide trazer agora a ideia de que é uma desindustrialização prematura, né? A literatura ela aponta que está ligada ao processo de abertura econômica, ela se intensifica, né, com esse processo, vai se intensificar mais nos anos 2000, e um argumento que é o fato de você ter se inserido, né, financeiramente. Então, além da abertura comercial, você também tem uma abertura pelo lado financeiro, e essa exatamente essa, então, que está ali dito, a insistência, né, em você buscar uma estratégia de crescimento com poupança externa, né, isso acaba, num sistema financeiro internacional assimétrico, acaba te tornando um país mais dependente do fluxo de capitais. Quer dizer, então, isso é uma opção de política, tá certo? De você buscar essa integração financeira, sempre no argumento, né, de que mais poupança externa, o nosso problema, partindo do diagnóstico, que o problema do país é falta de poupança. Então, por que não atrair o capital externo? Mas isso vai ter consequências do ponto de vista de reduzir o nosso espaço de política econômica, que é justamente a capacidade de você poder fazer políticas contracíclicas, né, para poder sustentar ao longo do tempo a sua demanda agregada. E, né, então, isso se soma
como argumento a esse processo da desindustrialização. E uma das consequências, que também já foi levantado aqui, é a tendência à apreciação da taxa de câmbio, né? Então, o que se observa é que esses países muito integrados financeiramente, de uma forma subordinada, né, ao sistema financeiro internacional, eles vão apresentar uma tendência que é cíclica e crônica de apreciação da taxa de câmbio. Isso vai ser desfavorável ao comércio de tradables, né? E além de você estar sempre na dependência de estar atraindo, né, capitais líquidos que vão também contribuir para esse processo de apreciação do câmbio. E nesse... bom, então, vou só agora um gráfico, só que é bastante... essa associação que é feita, né? Então a linha preta são os déficits em conta corrente e a linha laranja, né, vai ser a tendência à apreciação do câmbio. Então existe uma tendência, o argumento, né, vários testes estatísticos mostram isso, né, que você tem uma tendência de apreciação. A gente recentemente fez um trabalho analisando países, né, com o regime de metas de inflação e a relação com o câmbio, e a gente constata que é um subproduto do regime de metas de inflação você ter uma apreciação cambial. Então, não é só o caso do Brasil, a gente constatou isso em várias outras economias também. Bom, então, com isso, a gente... Então, isso é um problema, né? Isso é consequência de um arranjo de política macroeconômica, e esse arranjo está associado a você a ter adotado essa estratégia de crescimento com poupança externa, né? Países em desenvolvimento, eles têm como característica ser independentes de exportação de recursos naturais, né? E, obviamente, então, essa abundância de recursos naturais leva com que você possa manter, né, taxas de câmbio não competitivas, e isso leva a pouca diversificação da nossa estrutura produtiva, né? Então, né, o inverso seria você considerar que uma taxa de câmbio competitiva, estável, é essencial para o desenvolvimento de novos setores, porque isso é que vai induzir, né, essa mudança na estrutura produtiva na direção de setores mais sofisticados tecnologicamente, obviamente isso trazendo mais produtividade, mais crescimento sustentável. Bom, e o nosso argumento, né, em relação à política macroeconômica, como também já tinha sido colocado pelo Adhemar, é que você utiliza, né, no arranjo do nosso tripé macroeconômico, que é centrado na questão do regime de metas de inflação, o mecanismo do câmbio, né, é o mais eficiente para você controlar a inflação. Então, com isso, né, você acaba sendo, quer dizer, a tendência, né, é a política ser mais leniente, né, com o processo de apreciação, exatamente porque isso se torna a âncora da inflação. Então, pode passar o outro, por favor, só para ilustrar, quer dizer, suponha, por exemplo, um aumento da expectativa de inflação. Então, o diferencial de juros, né, o estrelinha seria o internacional, ele vai depender da expectativa, né, o que está do lado direito da equação, essa é a teoria da paridade descoberta da taxa de juros. O diferencial ele vai depender da expectativa de apreciação do câmbio, né? Justamente o diferencial de juros, ele acaba atraindo capital. Atraindo capital, você aprecia a moeda. Apreciando a moeda, você é tolerante com isso, porque isso contribui para reduzir a inflação. Mas, ao longo do tempo, isso vai acentuando, né, os seus déficits em conta corrente. Até quando? Né? Até o momento em que você pode ter uma crise cambial, a moeda se deprecia, né? Então, esse regime... e aí, inicialmente, você
retoma, né, o processo de apreciação da moeda. Então, a conclusão é que esse regime do tripé, você mantém a economia centrada no regime de meta de inflação com baixo crescimento e com pouca autonomia para você... pode passar o próximo. E com pouca autonomia para você poder atuar com políticas contracíclicas. Então, numa política de reindustrialização, você deve também levar em consideração, né, o grau de autonomia para políticas monetárias e fiscais contracíclicas, né, e, com isso, usar um mix de instrumentos de política para você tentar esse processo de apreciação cambial. Mais um, por favor. Bom, e quanto à política industrial, né, ela também seria desejável, né? Então, os liberais, né, estariam argumentando a favor, mas mais na linha de políticas horizontais, enquanto os desenvolvimentistas, né, eles estariam mais advogando em favor de políticas intervencionistas, políticas verticais, né? O crédito público seria uma forma importante de você estar atuando, né, nessa linha de dinamizar determinados setores, direcionar crédito, né, com o objetivo de identificar setores, né, a serem desenvolvidos, usar alíquotas, né, moderadas, né, enfim, usar um mix de instrumentos, né, como já foi colocado pelo Rafael, quer dizer, você levantar o que é possível fazer e usar isso, né? Não é mais palavrão você falar hoje em política industrial. Mais um, por favor. Bom, e aí, só trazendo um gráfico para mostrar que é a diversificação produtiva que deve ser buscada, né? Então, isso é um gráfico, um artigo clássico desses autores da American Economic Review, onde eles mostram que quando você se especializa, né, muito precocemente a sua estrutura produtiva, e isso está ligado a um nível de renda per capita mais baixo. Quer dizer, então, você teria um grau máximo de diversificação produtiva para aumentar o seu nível de renda per capita. Então, isso é um argumento, né, contra, né, a você entrar em cadeias globais de valor, onde você se especializa na produção de baixo valor adicionado. Mais um gráfico, aqui eu já estou caminhando para o final, só para mostrar o dado aí para 2014, mas esse indicador de coeficiente de adaptação da exportação brasileira, ele está comparando aonde que as exportações brasileiras elas são mais dinâmicas, né, comparada com as importações, com o comércio mundial, né, e para mostrar que, basicamente, em recursos primários, na medida em que você vai sofisticando tecnologicamente os setores, a participação do Brasil em termos do mercado mundial é menor. Quer dizer, o Brasil ele se especializou principalmente na exportação de produtos primários, né, e aonde o comércio mundial é menos dinâmico, né? Então, um processo de reindustrialização ele deveria buscar se especializar na exportação de bens com maior dinamismo. Então, finalizando, então, como reverter essa desindustrialização acelerada, né, seria necessário você buscar a reindustrialização, ou neoindustrialização, o termo que se queira, né? Eu entendo neoindustrialização com essa busca de modernização tecnológica combinada com uma agenda de transição climática, né? E isso depende não apenas de política industrial, mas eu acho que esse então, a minha conclusão, mas também do regime macroeconômico. Então, por política industrial, entendendo tanto mecanismos de política horizontal, mas também vertical, tá certo? Com a identificação de setores, e aí a ideia que o Wallace trouxe das missões é excelente, né? Para você difundir, né, ganhos de produtividade para o restante da economia, e, por fim, o regime macroeconômico, que é o último slide,
aonde então a gente faz essa proposta, né, de você ter políticas monetária, fiscal, cambial, salarial, isso, não só para você assegurar a estabilidade de preço, mas também contribuir para a mudança estrutural. Ou seja, a política industrial ela tem que estar coordenada com a política macroeconômica. Quer dizer, as tentativas que nós tivemos de políticas industriais, mas com regime macroeconômico, com taxas de juros extremamente elevadas, com tendência à apreciação do câmbio. Então você teria, né, com essa ideia de catching up, né, manter os preços nos seus lugares, mas também conseguir taxas de juros reais inferiores à taxa de retorno do capital, taxa de câmbio real competitiva, taxa de salário de acordo com a produtividade, e obviamente isso foi verificado nas últimas décadas, daí a nossa desindustrialização prematura. Então é isso, obrigada.